Fala Cronista, um bate-papo com quem fez e faz a crônica esportiva em Minas Gerais. Uma parceria Rádio Inconfidência e a MCE. Um abraço, pessoal, mais uma vez aqui, prazerosamente, no Fala Cronista. Essa parceria da Rádio Inconfidência com a Associação Mineira de Cronistas Esportivos. Cada programa trazendo aqui um cronista, alguém que fez e que faz a história da nossa associação, da crônica esportiva em Minas Gerais. E nós já trouxemos aqui verdadeiros baluartes, colegas que ajudaram, dentre outras coisas, a forjar esse forjar aí no sentido mais positivo a nossa associação. E hoje eu trago com muito prazer o primeiro representante, vamos chamar assim, da nova geração de cronistas, companheiro que a gente já conhece há algum tempo e que agora a gente tem o privilégio de dividir o mesmo espaço físico. Estou falando aqui do repórter e produtor da Rede Minas, nosso querido André Cristino, a quem desde já dou as boas-vindas e agradeço por ter aceito o nosso convite. Um abraço, André. Um abraço, Toscano, todo mundo ligado na Inconfidência. Eu que agradeço o convite. O convite, para mim, é uma honra. Tão novo poder falar um pouquinho, né? Minha carreira ainda é curta. Espero que cresça ainda, seja igual a sua, de tantos nomes aí na imprensa. Se eu puder, de alguma forma, contribuir aí, vai ser muito bom. Mas pode, com certeza. Só que, de fato, jovem, a carreira está começando, mas de uma qualidade e promissora como tal. O André, você que está nos ouvindo, certamente já viu o André, principalmente na programação esportiva da Rede Minas. Ele trabalha no meio de campo, faz matérias para outros, para o jornalismo da rádio. E é um jovem, no sentido mais amplo da palavra, mas já com uma carreira, vamos dizer assim, já extensa, né, André? Eu comecei no jornalismo esportivo na Rede Minas em 2010. Sim. Então já são aí 7 anos. Já pois é. Uma carreira, né? Antes disso eu sempre fui envolvido no esporte, sempre gostei muito de esporte. Uhum. Eu sou aquele atleta frustrado. Sim. Que acabou enveredando para o jornalismo. Uhum. Né? Então eu sempre fui muito ligado, tanto no colégio quanto na faculdade. Eu era aquele cara que, se você quisesse saber alguma coisa sobre o esporte, algum resultado, você podia ir atrás de mim que eu tinha aquela informação. Então eu sempre fui muito ligado e sempre foi um sonho meu trabalhar com jornalismo esportivo. Quando eu consegui essa vaga, aí foi uma realização. Pois é, então a sua paixão pelo esporte norteou a escolha da sua profissão. Eu sempre gostei, fui muito ligado em esporte. Sim. Tanto que tem algumas referências, por exemplo, eu sempre fui muito bom em números, sim, em exatas. Eu formei no ensino médio com uma bolsa integral no colégio porque eu era monitor de física, química e matemática. E foi parar na humanas. Então você é o primeiro jornalismo que é bom de conta. Eu sempre gostei muito, só que eu tinha uma ideia de que quem mexia com número a vida toda ficava louco. Mesmo assim... E optou pelo jornalismo. Pois é, mas mesmo assim, eu fiz vestibular um ano, eu fui humilde, eu fiz engenharia no ITA, tentei engenharia no ITA, rapaz, medicina na Unicamp e prova para aeronáutica. Que isso? Fiz os 3, aí eu passei na aeronáutica, mas decidi que não era aquilo que eu queria. Entendi. No outro mas ano, você chegou a cursar? Não fui. Aí no outro ano eu fiz só para jornalismo na Federal de Juiz de Fora e passei. E aí eu falei, então realmente é isso aí. Eu tentei todas as áreas e foi aqui que me escolheram, então sim, o caminho é esse. Pois é, então essa sua paixão e também aptidão para os números, certamente você usou isso aí na sua também paixão pelo esporte. A junção desses itens, então posso presumir que definiu a sua opção pelo jornalismo. Sim, o gosto pelo jornalismo... O gosto pelo esporte em si sempre me norteou. Desde pequeno, sempre fui muito ligado em esporte. Sempre minhas escolhas... lá em casa a gente tinha uma rotina assim, final de semana cada um escolhia um programa. Então meu irmão sempre queria ir para um museu, alguma coisa cultural. E eu não, eu queria fazer alguma coisa que mexesse o corpo, de atividade física. Então eu sempre fui ligado para isso. Sim. E aí o jornalismo foi onde eu vi a possibilidade de estar próximo desse mundo que eu tanto gostava, né, e de fazer algo que eu gostava, porque eu acho que quando você faz algo que você gosta, você faz melhor. Uhum. Então minha escolha foi por cima disso aí. Tanto que meu pai, ele era jornalista, ele trabalhava em São Paulo na Folha da Tarde,
setor de esporte. Mas, só que... Vamos aqui registrar o nome do seu pai? José Baronil de Castro. Só que ele morreu, eu tinha 2 anos de idade. Então, tá. não foi nem tanto ele que me jogou nessa carreira. Minha mãe até era meio contra. Ela falava que meu pai tinha que trabalhar em 2 empregos, sofria muito para conseguir. Eu falava, mas se eu gosto, eu tenho que fazer isso. Não adianta eu ganhar 50 mil por mês fazendo negócio que eu não vou ser feliz. Eu prefiro ser feliz ganhando o suficiente, o honesto aqui para eu viver tranquilamente, do que eu ter uma fortuna e ser um cara infeliz. E aí eu fui para esse caminho. Pelo pouco tempo de convivência sua física, né? Porque a convivência espiritual é eterna, né? Com o seu pai, então, como você disse, não foi o fato dele ser jornalista que determinou a sua opção. Mas alguém, e é claro que ao longo da sua vida, você foi tomando conhecimento da profissão do seu pai. Em algum momento isso também te balançou para a escolha ou não? Não teve essa influência, não. Eu realmente eu fui pelo que eu senti. Eu sou muito de confiar, assim. Eu ponho muitas coisas na mão de Deus. Tanto que a minha permanência hoje no jornalismo eu atribuo a isso. Eu formei em 2009. Aí eu comecei a trabalhar na TVE em Juiz de Fora, que era uma afiliada da Rede Minas. Só que lá as condições de trabalho eram muito ruins. Lá a gente sofria para trabalhar, era muito desgastante, ganhava muito mal. E aí eu tentei outros caminhos, mas o mercado ele é bem restrito. E eu sempre quis trabalhar com esporte. Uhum. E aí quando eu fiz 1 ano de casa, eu decidi, era lá para agosto mais ou menos, de 2010, eu decidi que eu ia largar o jornalismo. Pois é, mas lá na TVE de Juiz de Fora, você estava mexendo com esporte ou aí geral? Lá eu fazia geral, Entendi. Inclusive esporte. Acompanhava o Tupi, o Tupinambás quando tentou reerguer, a gente acompanhou. Mas lá eu fazia de tudo, fazia geral. E em agosto, mais ou menos, decidi que eu ia, se até dezembro eu não conseguisse mudar aquele quadro ali, ou ir para uma outra emissora, ou entrar pro jornalismo esportivo, que é o que eu queria, eu ia largar o jornalismo, porque daquele jeito não tava legal. Eu esperava que eu seria feliz e não tava sendo feliz. Entendi. E aí a Rede Minas abriu um processo de intercâmbio com as afiliadas. Vinha um repórter de uma afiliada aqui, ficava 1 semana e voltava. E foi assim. E aí uma vez, aí tinha eu e uma outra repórter na TVE, aí essa repórter veio. Ficou 1 semana, voltou. Aí a gente conversando um dia e tal, aí ela falou assim, nossa, se te convidassem você pra ficar, você ficaria? Eu falei, ficaria na hora. Conversando com ela. Deu coisa, menos de 1 mês, assim, me chamaram pra vir ficar 1 mês. Aí eu cheguei aqui no dia 4 de outubro de 2010, era eleição. Aí eu comecei a trabalhar no jornalismo da Rede Minas. Aí acho que foi na quarta-feira ou quinta-feira da semana, eu ia embora na sexta, no sábado. Sim. Na quarta-feira me chamaram pra conversar. Eu tinha conversado com o Túlio Ottoni antes, que era o diretor de jornalismo. Sim. Falei que não gostava do esporte. Aí na quarta ou na quinta a Luci Carvalho me chamou. E falou que o Rafael Martins, que era o repórter do esporte, ele tava indo pra Record. Que tinha uma vaga, que tinha alguém já pra entrar naquela vaga, só que, como eu tinha conversado com o Túlio falou, vamos aproveitar o menino aí, ué. O menino gosta. Do que vale a gente fazer esse intercâmbio se não for pra aproveitar os meninos na oportunidade? Sensacional. E aí me ofereceram se eu tinha interesse de fazer a experiência, né? Eu falei, não, claro, lógico. E aí eu fiquei... Aí eu fui na terça, aí eles ligaram pra Juiz de Fora pedindo autorização pra eu ficar mais um tempo, eles deram. Na segunda-feira me ligaram lá de Juiz de Fora falando que acharam que era um tempo num outro momento, não subsequente, né? Aí eu fui lá na terça, aí cheguei na TV e falei, vocês autorizaram que eu ficasse mais, agora vocês estão dando pra trás. Então, se vocês quiserem, vocês me mandam embora, porque eu não vou pedir demissão, porque nós já foi, você já tá me liberaram. Acordado, né? Aí nós fizemos um acordo, eles me liberaram e na mesma hora eu não pensei 2 vezes de vir pra Belo Horizonte. E aí já vem pra Rede Minas pro esporte. Aí foi pro esporte direto. Aí eu fiquei o meu primeiro mês de experiência, renovaram por mais 2 meses, só que no segundo mês já me efetivaram, eu nem precisei fazer a experiência toda. E aí, graças a Deus, deu certo aí, eu ia largar o esporte e acabei indo pra onde eu mais queria, que era sonho realizado. O jornalismo esportivo. Pois é, mas Você, a sua família, né? A senhora, sua mãe e seu irmão moravam em São Paulo. Nós somos de São Lourenço, sul de Minas. Sim. Só que os meus pais moravam em São Paulo. Isso. Meu irmão, inclusive, ele nasceu em São Paulo. Aí morei lá até meus 14 anos. Em 2000 voltei pra São Lourenço. Aí fiquei lá 5 anos. Em 2005 fui pra Juiz de Fora. Fiz a faculdade, fiquei até 2010.
e vim para cá em 2010. Pois é, isso onde eu ia chegar. Então você vem para Belo Horizonte em 2010, já contratado da Rede Minas, e também para se estabelecer em Belo Horizonte, porque sua mãe continua em São Lourenço. São Lourenço, minha mãe, meu irmão, minha família toda está em São Lourenço. E aí, nesse 2010, você está com quantos anos? Tô com 31. Não, em 2010... Em 2010, eu tava com 24 anos. Pois é, cara. E aí? Aí você, recém-formado, consegue a realização do sonho profissional, trabalhar com esporte, mas tem que começar toda uma vida, inclusive pessoal, num lugar novo. Isso é uma baita experiência, né, André? É uma experiência, mas eu acredito que minha formação toda foi muito para isso, porque lá em casa, minha mãe, eu e meu irmão, a gente sempre... Todo mundo teve que ajudar. Teve uma época que minha mãe chegou e falou, ó, a partir de hoje não tem como ter mais ninguém trabalhando aqui em casa. Sim. Cada um vai fazer a sua parte. Bom. Então sei lá, com 7, 8 anos, eu aprendi a comer, vai lá lavar meu prato. Uhum. Domingo à noite, ela pegava e fazia aquela pilha de roupa, cada um passava a sua roupa. Ia limpar a casa, um varria, outro tirava pó, outro passava pano. Quem deve ter gostado muito disso é sua esposa, né? Pois é, porque... adorou. Eu agradeço muito a dona Alda, minha mãe, porque assim, a gente aprende essas coisas lá quando a gente é criança. Arrumar a casa, arrumar a cama, arrumar a cozinha e por aí vai. Né? E foi algo que eu sempre gostei, assim, eu aprendi no começo, lógico, você não gosta, mas aí você vai aprendendo e vai dando valor. E aí, como eu estudei já estudei fora de casa, já fui para Juiz de Fora, eu tava em 2005, eu tava com 19 anos, eu já saí de casa. Sim. Então ali eu já tinha uma base de como me virar, e ali em Juiz de Fora foi meu teste de me virar sozinho, assim, porque lá eu tinha que correr atrás para conseguir, que minha família não é uma família abastada, então minha mãe me mandava assim, o necessário para eu sobreviver. Sim. E eu sempre tive que viver com aquilo e correr por fora para conseguir algo, entendeu? Então sempre foi muita batalha. Tá me ocorrendo uma coisa aqui. Como é que é o nome da senhora, sua mãe? Rita. A dona Rita viveu, né, toda a realidade do jornalismo com seu pai. Falava com você, não vai mexer com isso não, né? Quer dizer, falava, mãe acaba respeitando as opções de filho. Mas aí, ela em algum momento, aí o André Cristino, já jornalista, vem para Belo Horizonte. Em algum momento você sentiu da dona Rita uma preocupação ou uma felicidade também porque era o filho seguindo a carreira do pai? Em algum momento a dona Rita chegou para você e falou assim, olha meu filho, eu sei bem o que você está fazendo. Teve isso? Não, eu não vejo essa felicidade por uma relação com a profissão do meu pai, mas eu vi uma felicidade pela minha felicidade, pela minha concretização de um sonho. Uma coisa bem de mãe mesmo. O caminho que eu tava seguindo. Então eu acho que é negócio, os pais quando veem o filho feliz, eles estão felizes. Então acho que foi mais por aí. Foi empurrar, porque isso, uma coisa que eu sempre falava é assim, você e o seu irmão vão ter um nível superior. Sim. O que vocês vão fazer depois é problema de vocês, mas até ali eu vou obrigar que vocês façam. Legal. Então... Ali ela estava realizando o sonho dela. A concretização. André Cristino. André Cristino, vou fazer uma revelação pública aqui. Ele está preocupado que o time dele de coração está lutando contra o rebaixamento. Já vou dar uma dica. Se ele quiser, ele fala, mas não é nenhum time mineiro, não, pelas raízes dele. Daqui a pouco, se ele quiser, ele fala. Mas voltando aqui, André. Muito bem, então estamos em 2010. O André Cristino consegue realizar o sonho profissional, tem o diploma de jornalista e vai trabalhar naquilo que ele quer. Jornalismo esportivo e... no caso, a TV, a Rede Minas. Como é que foi o início, aí já, do profissional, do jornalista André Cristino, na Rede Minas? Então, na Rede Minas, o meu início eu achei bacana, assim, há aquela tensão, né, aquela expectativa, porque é um negócio que você sempre quis fazer muito, que você quer fazer o resto da vida, então você tem que fazer bem feito. Você fica com medo de, como eu estava numa experiência, eu fico com medo de fazer mal e perder essa chance. E aí eu acho que esse começo é quando você é mais testado. É algo que você quer, você consegue, mas por uma bobeada você pode perder. É verdade. Então, mas eu sempre tive muito apoio. A equipe do Esporte na Rede Minas, na época era muito bacana. Cláudio Gomes, que era o nosso editor-chefe. Grande Claudinho. Deu muito apoio para mim. Eu guardo como um troféu, um e-mail que foi passado entre as chefias, e ele me encaminhou que acho que na minha primeira semana, eles perguntaram, né? O Túlio
fez uma avaliação minha, falou assim, acho que o André mandou bem, não sei o que e tal. A Lucy fez a avaliação e perguntava pro Cláudio. Ele mandou lá assim, ele foi foi na primeira coletiva, não se intimidou, fez pergunta. Às vezes pega um pouco até pelo excesso ainda, mas acertamos em contratá-lo. Aí eu guardo isso como um troféu, porque eu achei muito bacana esse reconhecimento. É o reconhecimento não só de quem é seu superior hierárquico, mas também mais experiente. Isso é fantástico. Com certeza. Né? Isso foi, pra mim, é um dos grandes troféus que eu tenho assim, da profissão, é esse meio, que é simples, mas pra mim tem uma importância muito grande, um valor muito grande. Claro. Bom, aí você está em Belo Horizonte, já trabalhando na TV Minas, numa emissora de TV. Quando você pensou em nortear e optou pela carreira de jornalista para fazer jornalismo esportivo, a televisão era a sua meta ou ela fazia parte de um leque de opções? Não, a TV era a minha meta. Eu sempre coloquei como interesse rádio e TV. Entendi. Na verdade, TV e rádio, né? TV em primeiro. Sim. E se eu não conseguisse, a rádio seria um caminho. Mas a TV foi o que sempre me atraiu. Eu gosto muito. Eu sou um cara que eu não tenho muita cultura do rádio, assim, de ouvir os jogos. Sim. Eu comecei a ouvir depois que eu comecei a trabalhar no jornalismo esportivo. Eu passei a assistir os jogos ouvindo. Mas antes eu gostava muito da televisão. Entendi. Aí eu sempre fui muito crítico. Eu assistia e já comentava um lance. Às vezes o comentarista falava uma coisa, eu xingava que eu discordava. Eu sempre fui muito crítico com relação a isso. Aí uma coisa, então... É uma tripla felicidade, né? Porque você forma naquilo que você quer, vai trabalhar com o que você queria, o jornalismo esportivo, e no veículo que você fez opção. Mas nessa sua trajetória profissional, aí você agora diz que você agora também é um ouvinte, né? Não só da Inconfidência, viu, gente? Óbvio, né? Mas em algum momento você, não sei se é que sentir falta, mas o não ter passado por outros veículos, em algum momento você se pega pensando, poderia ter sido útil para mim, ou não? Você está bem resolvido nessa questão da TV? Eu tô bem resolvido, porque eu acho que hoje eu me sinto um profissional preparado para atuar em qualquer veículo. Entendi. E eu acho que assim, a Rede Minas, por ela ter esse caráter mais cultural, educativo, não ter essa briga por audiência, isso, é uma boa escola. Com certeza. Aqui você pode arriscar alguma coisa e se não der... Fugir do óbvio, né? Se não isso der, é muito legal. Não der certo, você tenta de novo, fazer um negócio diferente. Então eu acho que me preparou muito, porque eu entrei aqui como repórter, mas eu fazia edição, até porque na minha formação, durante a faculdade, eu fiz um semestre de estágio na assessoria de comunicação da Federal de Juiz de Fora, e os outros semestres todos eu fiz na produtora de multimeios da UFJF. Então eu comecei como editor e cinegrafista para depois virar repórter. Então é uma bagagem que eu tenho, que aí hoje eu faço edição, produção. Na época o Luciano Moreira apresentava o meio de campo. Quando ele estava de férias, eu apresentava o programa. Sim, é verdade. Nós criamos o Clube do Esporte, um programa que tinha 8 minutos, mas era muito dinâmico. Entrava quase 10 VTs num dia, era muito, muito ágil, um formato que nós criamos. Eu apresentava também quando o Luciano não estava. Então foi uma experiência muito rica, que hoje eu me sinto preparado para atuar em qualquer lugar. Às vezes, se eu tivesse começado em uma outra emissora mais comercial, eu não teria aprendido o tanto que eu aprendi. Bem não me sentiria tão preparado quanto eu me sinto hoje. E aqui eu tive a oportunidade de realizar outros sonhos, porque né, a gente tem um sonho atrás do outro. Aí meu sonho depois do jornalismo esportivo era fazer uma transmissão de jogo, repórter de campo. Aí nós transmitimos a final da Série C, o Tupi contra o Santa Cruz, até o Paulo Azeredo foi o narrador. Isso. E nessa oportunidade eu fui o comentarista, ainda não realizei meu sonho, fui o comentarista, né? Porque na época eu tinha acabado de concluir minha pós de jornalismo esportivo, aí o Cláudio falou, você topa, você acha que dá? Eu falei, não, eu vou. Fizemos, foi uma experiência bacana. E quando o Tupi estava na Série B, nós fizemos uma parceria com a TV Brasil, a TV Brasil estava transmitindo, e aí eu fui fazer o primeiro jogo, foi um Tupi em Madureira, em Juiz de Fora, e aí eu realizei meu sonho de ser repórter de campo. Legal, velho. Aí eu completei o meu ciclo, assim, já apresentei programa, já fiz comentário, já fiz reportagem de campo, e foi pela Rede Minas que eu conheci minha esposa. Então,
fechou com chave Pois de é, ouro. a esposa é jornalista também. Ela é jornalista também. Pois é, temos que citar o nome, cara. É a Aline Scarpone, lógico. A preta, todo mundo ouve eu falando, a preta, aí já sabe que é ela. Aí as pessoas ficam até meio sem jeito que vão falar com ela, como eu não falo o nome. Aí eles não sabem como é que chama. Aí fica, é a Aline Scarpone, mas pra mim é a preta. Eu vou fazer uma outra inconfidência aqui a respeito do André Cristino. A gente tem o privilégio de participar do programa Meio de Campo. E uma das vezes em que eu estava participando, o André também estava lá participando da bancada. E a Aline, né, como profissional, preocupada com o produto TV, mas aí tem a questão pessoal, afinal de contas estava no vídeo, ela também é personal stylist dele. A blusa estava meio torta, ela chegava no intervalo, fazia o gesto, tá certo aqui, muito legal isso. E aí, bom, eu tenho uma situação mais ou menos parecida que eu conheci a minha mulher, a Paula, na faculdade, só que ela fez a opção por relações públicas e eu fui para o jornalismo. Antes da gente falar dessa convivência mútua, né, profissional e pessoal, aí você diz que consegue realizar o sonho de fazer a reportagem de campo, de fazer o comentário do jogo, também já fez comentário pra gente aqui, o André é um cara, um parceirão que a Rádio Confidência tem. Agora, jovem, 31 anos, você chega num patamar de realização de sonhos que muitos levam tempo para conseguir. E você, jovem, em um pouco tempo consegue. Sem entrar em detalhes em quais sonhos, mas como é que, o que move, o que motiva o profissional André Cristino nessa carreira dele? Nesses 7 anos já de carreira, né? 7 não, 8, né? Porque você formou em 2009, que você falou, né? Em 2009, em agosto de 2009. O que me motiva, primeiro, eu acho que é acordar todo dia e ter saúde. Eu acho que quando a gente tem saúde, a gente tem que agradecer e correr atrás. Fazer algo que eu realmente gosto muito, porque as pessoas, se você for perguntar acho, hoje numa faculdade de jornalismo, para não falar todo um número exagerado, mas pelo menos 40% dos alunos vão te falar que querem fazer o jornalismo esportivo. É verdade, Então estar já nesse meio... E de preferência na TV, né? Pois é, você já está nesse meio, você já é um privilegiado, você tem que se considerar um privilegiado. Então, por eu estar num local, num grupo tão seleto, digamos, fazendo algo que eu gosto, isso pra mim já é a maior motivação que eu tenho. O resto a gente corre atrás, né? Aí vai aprendendo, às vezes surge uma pauta diferente, uma experiência, que aí eu amarro. Agora a gente tem feito muito pro jornal, a gente tem feito uma série de matérias esporte especializado, né? Porque ainda se faz muito futebol e os outros esportes ficam de lado. O Clube do Esporte surgiu até para isso, para dar visibilidade para os outros esportes. E aí toda terça no Jornal Minas entra uma matéria de um esporte especializado. E aí eu me amarro porque eu faço os esportes. Eu não sei, nunca fiz nada e vou lá fazer. Então eu já pulei de parapente, já andei de skate, que eu nunca tinha andado de skate. Fui fazer matéria de boxe, com o boxe de favela. E fui lutar boxe. Eu saí lá, eles pegaram leve comigo, se não bateram, mas eu saí de lá tontinho. Fico imaginando como é que um lutador de boxe aguenta levar tanta porrada. É impressionante. Que eu só de esquivar, o cérebro parece que ele já foi batendo dentro da caixa ali. Não, mas eu fiquei uns 2 dias tonto. Então, assim, essas matérias, essa experiência que me motiva. Você poder fazer algo diferente, algo a mais. E se você faz alguma matéria, alguma coisa que você abre os olhos das pessoas para uma realidade diferente, isso também é muito bacana. Nós já fizemos uma matéria de paralímpicas, já fiz as Paralimpíadas Escolares em São Paulo. Foi uma experiência muito legal. Os jogos escolares. Então são muitas coisas a aprender. A gente acaba perdendo preconceitos. Isso é muito bom. Vai rompendo barreiras. Teve uma matéria que eu fiz nos jogos escolares que marcou muito. Que assim, ela teve gente que achou genial e teve gente que falou que eu fui um irresponsável, que eu fui doido. Fui gravar com um menino do futebol de 5 e ele é cego. Ele levou um tiro de bala perdida no olho e ele perdeu a visão. E o menino joga muita bola e ele ia muito pra cima. Quem vê a matéria não sabe, mas eu conversei muito com ele antes, contamos piada. E aí eu aproveitei uma piada que ele fez jovem e coloquei na matéria. Aí eu falei com ele assim, pô,
E como é que foi o acidente? Ele falou, não, eu levei um tiro aqui no olho e eu perdi a visão. Aí eu falei, não, ainda bem que não pegou na perna, né, a bala, né? Ele falou, não, já pensou, velho? Aí eu não ia poder jogar bola, ainda bem que foi no olho, graças a Deus. Rapaz! E aí teve gente que falou, você é doido de fazer um negócio desse com o menino. E teve gente que falou, não, legal pra caramba, porque o cara dá abertura, entendeu? É lógico. Então, assim... Aí entra a sensibilidade do repórter. Pois é, aí você tem que achar esse ponto. Uhum. Entendeu? E essas coisas que são legais, essa história, porque todo mundo vê uma pessoa com deficiência e fala assim, nó, tadinho. O tal do tadinho. Coitado. E fala, você vai fazer uma piada com o cara, você tá sendo preconceituoso. Eu achei legal naquele momento mostrar que não, o menino, ele entende a deficiência dele e não se sente diferente, digamos. Exatamente. Coisa que ele diverte com aquilo, da mesma forma que a gente brinca um com o outro, com alguma coisa que tem. Eu achei isso muito legal, acho legal poder mostrar isso pras pessoas. Agora, você é um repórter, cada um tem um estilo, mas você quando vai para uma pauta dessa, você é daquele repórter que esmiuça ao máximo a pauta ou você deixa aquela fatia, se pouco ou muito, não importa, para o momento, para você ficar ali e pescar algo diferente? Como é que é mais ou menos o modus operandi do repórter André Cristino? Eu gosto muito do momento. Tem repórter que sai para fazer uma matéria já vai com o texto praticamente escrito. Entendo. Eu não. Eu leio a pauta, já crio na minha cabeça mais ou menos o que eu quero e chego na hora, vejo se aquilo realmente bate ou se lá tem alguma coisa muito melhor do que o que eu pensei. Tanto que teve essa matéria mesmo do menino que levou tiro no olho, foi uma matéria que eu fiz sobre a bola. Eu tava falando sobre a bola. Eu mostrei todos os esportes da Paralimpíada que tinha a bola como companheira. Então foi um negócio que aí, nessa questão do menino, eu falava que a bola não o acompanhava, não o abandonava, nem mesmo no escuro. Eu encerrava a matéria assim. Então eu mostrei a bocha de cadeira de rodas, o tênis de cadeira de rodas. Vou mostrar todos os esportes que tinham a bola. Então eu acho que foi mais legal do que se eu chegasse lá e falar, no esporte, o João tá há 5 anos no esporte. Aí o menino falava, eu gosto muito. Aqui no tênis, ele é assim, assim, assado. Eu gosto de pegar um fator diferente. Nós fomos fazer uma matéria na época da Olimpíada do vôlei sentado. A gente podia simplesmente apresentar o esporte, que por si só é legal. Mas nós levamos o William, que estava no Sada Cruzeiro, essa matéria, para jogar. Eu fui jogar, eu e o William jogando o vôlei sentado. É um esporte muito bacana. E aí nós pegamos uma pegada também nessa matéria, que tinha lá um atleta, ex-atleta da seleção brasileira de vôlei sentado, e com um atleta olímpico, campeão olímpico. E aí eu perguntei para esse atleta da seleção paralímpica, qual é a diferença entre você e o William? Muita gente poderia falar, porque o cara anda, o cara não sei o quê. Ele falou, não, é porque ele já tem uma medalha de Olimpíada. Muito doido. A diferença do cara é essa, é a medalha. Ele já conseguiu o título. Da Rede Minas, o André Cristino. No outro bloco, André, a gente comentou da sua maneira de trabalhar no que diz respeito à pauta. Você se prepara, recebe uma pauta, mas você deixa sempre aquele espaço para você pescar o momento lá, para você buscar. Você também cobre o futebol profissional. E a gente vive hoje, nós que militamos nessa área, o futebol profissional, ele tá as assessorias de comunicação foram muito boas, por um lado, porque elas profissionalizaram o atendimento. Hoje os clubes têm sites e redes sociais que nos monitoram, que nos municiam de informação bacana. Mas perdeu-se aquela possibilidade de você criar uma certa intimidade com o personagem, seja ele o jogador, o treinador, alguém da comissão técnica. Na sua avaliação de repórter e que também cobre o dia a dia dos clubes profissionais, como é que é a sua avaliação desse modelo que hoje existe no futebol profissional brasileiro? Eu acho até interessante essa questão de organizar um pouco. Eu não vivi aquela época em que repórter entrava até no vestiário, acabava o treino, você ia lá no meio do campo e já gravava. Eu não vivi isso. Né? Pois é, isso aí, assim, é um diferencial. Você poderia ter uma pauta que alguém não tinha. Mas na forma que é hoje, eu acho que ela te obriga a você pensar em ter algo diferente. Porque a frase do jogador vai ser a mesma para todos. Isso. Forma como você vai usá-la é que vai ser o diferencial da sua matéria. Eu acho que esse padrão, ele tende a ajudar. O meu medo é até onde vai esse padrão. Eu tenho medo que um dia as assessorias
proíbam que as empresas entrem no treino e passem a mandar um DVD com as perguntas que eles querem que os jogadores respondam. Esse é o meu medo. Sim. Se chegar até se continuar essa evolução do profissionalismo, chegar a esse ponto. Porque eu lembro uma vez que o Calil falou uma coisa que é verdade. O pessoal falando de torcedor, querendo ir no CT, querendo acompanhar treino e tal. Ele falou, gente, isso aqui é uma empresa. Alguém chega lá na sua empresa, eu vim ver como é que você trabalha e entra lá. Não é assim. Então lá realmente é uma empresa. Os jogadores têm a sua rotina, têm todas as suas regras. E aí eles colocaram algumas regras para a imprensa trabalhar ali. Mas eu tenho medo que um dia eles falam, nessa empresa aqui agora a gente mostra o que quer e acabou. Isso. Passe a priorizar o torcedor com esse sócio-torcedor, faça programas no clube. O meu medo é esse. Do jeito que ainda está hoje, eu acho que ainda vai. Quando a gente precisa de uma entrevista exclusiva, a assessoria sempre muito solícita, consegue pra gente, se mostra disposta a marcar com o jogador, libera o CT para gravar. Isso aí a gente não tem muito o que reclamar, não. Pois é. Essa sua preocupação é absolutamente pertinente e a gente sabe de clubes, né? E sem querer emitir juízo de valor, mas, por exemplo, um clube que tenta já há algum tempo fazer isso é o Atlético Paranaense, né? Ele tem os próprios veículos de comunicação e ele fornece. Eu, pela minha geração, eu tenho uma preocupação ainda até maior com isso, porque nós, né? Isso é uma frase batida, mas tem que ser colocado. Nós, jornalistas, não vamos lá entrevistar o fulano, beltrano ou ciclano do time A, B ou C, porque eu torço pelo time A e você torce pelo time B. Não, mas porque a gente tem um universo de, no seu caso, telespectadores, no meu caso, de ouvintes, que querem saber notícias daquele clube. Com certeza. A profissionalização é sempre importante. Mas aí, o repórter, e aí você tocou no ponto da criatividade, eu acho isso formidável. Por quê? A mesma coletiva que a Rede Minas coloca no ar é a mesma coletiva que a Rádio Inconfidência, e quando eu falo Rede Minas e Rádio Inconfidência, as outras emissoras também, colocam no ar. Então, você pasteuriza a informação. Sim. Né? E há um certo acordo meio informal, né, de que eu pergunto aquilo que você quer responder, né? Tem muito disso. Até eu lembro de um caso, você frequentando mais o CT, você passa a pegar as características de cada um, ver como é que é. Uma vez eu fui gravar com o Fabrício, o volante do Cruzeiro, ele ia para a coletiva, e aí nós tivemos a ideia de fazer uma matéria sobre as lesões do Fabrício. E aí pergunta aí eu liguei para a Rede Minas, para a sede, e falei aqui, levanta para mim quais foram as lesões que ele teve. Porque eu conheço... Se eu não tiver isso, eu vou tomar. E aí levantaram e me passaram. Não, ele deram todas as lesões. Aí fui pra coletiva, aí eu perguntei pra ele. Eu falei, ô Fabrício, você ainda no Cruzeiro não conseguiu completar uma temporada por causa de lesões, esse ano vai ser diferente e tal. Aí ele falou, não, eu só tive uma lesão no ano passado, acho que você tinha que se informar melhor. Aí eu falei, não, eu tenho aqui. Aí eu puxei o papelzinho e falei, em 2009 você teve isso, em 2010 você teve isso, em 2011 isso. E agora, esse ano, como é que você tá? Aí ele ficou pé da vida comigo e falou, você tem que perguntar pro médico então, hein? Eu falei, não, mas você tá preparado? Ele, tô preparado. Eu falei, então beleza. Mas se eu não conheço a rotina ali, se eu não tô preparado, eu tinha tomado na primeira, já falado, você tem que se informar, ia ficar por aquilo. E aí você, como repórter, é que fica com a imagem marcada, né? Pela desinformação, né? No caso do Fabrício, tem uma passagem também engraçada com ele, de um colega que foi perguntar pra ele sobre, falando nas vésperas até de um clássico, me parece, e se referiu ao Atlético como Galo, né? Aí ele falou que Galo era pra você, que é íntimo, né? Pra mim é Atlético, né? O Fabrício sempre defendeu muito o Cruzeiro, assim. É. Já vi ele falando pra repórter assim, pô, você tá de preto e branco aqui? Ele sempre foi muito de clube, assim. Mas tinha hora que ele passava do limite, na minha visão. Pois é, e você abriu aqui uma porteira pra eu entrar com uma pergunta e pro ouvinte daqui do nosso querido, do nosso Fala Cronista, ter uma noção que isso acontece muito hoje. Eu vou sair um pouquinho do universo de Minas, né, para não ficar criando muita... Mas, por exemplo, a gente tem informações, especialmente em São Paulo, que os próprios clubes e, em alguns casos, até alguns jogadores, gostam que um determinado grupo de jornalistas faça a cobertura daquele clube. Vou dar um exemplo aqui.
um exemplo que não foi passado pelo nosso companheiro Léo Gomide, quando ele ainda trabalhava em São Paulo. Diz que no auge do Rogério Ceni em São Paulo, ele sabia, e quando ele não sabia, ele procurava saber, para que time cada jornalista torcia. Aí, André, claro que você tem seu time de coração, eu tenho o meu, eu tenho aquela teoria de que, assim, eu falo muito para os estudantes de jornalismo, desconfie de todo e qualquer jornalista esportivo que fala que não tem um time de coração. Com certeza. Que a gente está nessa para satisfazer os nossos desejos. Como é que você, modéstia à parte, é fácil que você já está calejado. Mas se você tivesse que passar uma dica para quem está começando hoje, está te ouvindo e tem você como referência, como é que que sugestão você daria para esse jornalista que vai cobrir o dia a dia de um clube? Eu acho que a primeira coisa é responsabilidade, porque querendo ou não, uma cidade em que se você tem 2 times fortes, né, como é no Sul, que tem Inter e Grêmio, aqui que tem o Atlético e o Cruzeiro, você é um ou outro. Qualquer lugar que você chega, as pessoas perguntam se é Atlético ou Cruzeiro. Eles esquecem que existem outros times. Uhum. Então, se um dia você fizer uma matéria mais pesada pro lado do Cruzeiro, vamos falar que você é atleticano. Se você fizer mais pesado pro lado do Atlético, você é cruzeirense. E já aconteceu com colegas nossos, até da própria Rede Minas, de que ele estava num clube, e aí a gente geralmente fazia uma votação, fazia uma votação de quem falaria na coletiva, né? E aí voltou-se num jogador, esse colega falou que queria um outro jogador, o assessor falou, não, você torce pro outro time. Aí ele falou, não, mas não tô aqui como torcedor, tô aqui como jornalista. Então eu acho que você tendo responsabilidade naquilo que você faz, você sabendo separar a sua vida de torcedor com a sua de profissional, aí você vai no caminho certo. Eu brinco de futebol com meus amigos, mas com meus amigos. Uhum. Eu sei separar, eu não publico, você tem que ter respeito com todo mundo, porque o respeito não só trabalhando, mas o respeito é primordial na vida. Claro. Ainda mais nos dias de hoje, né? Pois é. E nessa época de internet o pessoal acha que tá protegido ali. Uhum. E muitas vezes você vê publicações, provocações que pra mim são falta de respeito, né? Porque às vezes você provoca alguém, algum clube, mas você tá ali todo dia trabalhando. Então você não vai ser bem visto, é lógico que não. Uma coisa é você chegar pra pessoa e brincar com ela aqui e ela brincar com você. Outra é você publicar algo que todo mundo vai ver. Então eu acho que a responsabilidade, o respeito são as principais bases, porque tem torcedor que é fanático, que chega a ser doido, que você pode torcer pro time que for, ele vai pegar no seu pé se você falar mal do time dele. E todo time tem torcedor desse jeito. Todo time tem, mas tem torcedor que é racional, que ele vê que você faz um trabalho sério, responsável, ele pode saber que você torce pro rival dele, mas ele respeita o seu trabalho. Exatamente. Então vai depender muito da sua postura. Se você tiver responsabilidade, respeito com todo mundo, eu acho que você vai no caminho certo, hein? André, você é de uma geração, especialmente na nossa profissão, que viveu, que já começou a sua caminhada profissional com o advento da internet e com uma tecnologia já mais avançada do que, por exemplo, a minha geração. Eu ainda sou de uma época da faculdade que eu fiz toda a minha faculdade na máquina de escrever. E hoje, uma das ferramentas, das muitas ferramentas tecnológicas que o jornalismo utiliza, são as redes sociais. Como é que o cidadão, aí uma pergunta de dupla raiz, como é que o cidadão André Cristino lida com a tecnologia e principalmente como é que o profissional, jornalista André Cristino, usa a tecnologia e vê essa tecnologia para a sua vida pessoal e profissional? Eu sou de uma geração já, geração X, Y, sei lá, essas gerações aí que eles criam, né? Eu já sou de uma geração de internet, mas eu sou meio velho. Sim. Eu uso a internet mais para me informar. Eu não sou do tipo que usa minhas redes sociais para divulgar, para dar a informação. As minhas redes sociais são do André Cristino pessoa. Entendi. Não do André Cristino jornalista. Eu não tenho esse costume de ficar mandando informações por ali. O meu trabalho é na TV, com as participações aqui, é assim. Eu não uso a rede social para fazer o meu trabalho. Eu uso ela mais para alimentar a minha criatividade,
as informações. Entendo. E acho que é um risco muito grande que acontece hoje, é que as pessoas leem também o que está ali, em qualquer site, em qualquer jornalista, qualquer pessoa manda alguma coisa e já republica e já fala que é verdade. Esse é o cuidado que eu também não... que eu tenho muito, assim, se eu vejo alguma coisa que interessa, nós vamos utilizar, eu faço questão de uma checagem. Tem que ligar, eu sou velho, eu tenho que ligar, tenho que perguntar. Eu não acho nem que você seja velho, eu acho que você é um baita profissional, que é uma das coisas que básicas que a gente aprende na escola, né, na academia, que é a apuração. Tem que apurar, né? E sempre ouvir os dois lados, né? Exato. Você pega de um lado, põe ali, você pode arrumar uma confusão. Então, assim, a internet eu uso mais de forma pessoal. Então, Facebook eu tenho meu ciclo que eu conheço, familiares, amigos próximos. Não é, o conhecido, eu te dei entrevista, eu vou botar no Facebook. Eu não costumo botar, não. É pessoal mesmo. Eu gosto muito do seu trabalho, aí peço pra você me adicionar, né? Tem muito isso, né? Tem muito disso. Eu sou seu fã, me coloca aí. Eu não sou disso, não. Eu mantenho mais pessoal. Aí se gosta do meu trabalho, Rede Minas, aí canal 9. Pode acompanhar a gente aí, ligar no meio de campo, ligar no Jornal Minas e acompanhar o trabalho. E como é que você, como profissional, trabalha com a crítica? A crítica do público e a sua autocrítica? Eu sou muito mais crítico do que o público, eu acho. Eu sou muito crítico. Isso é bom. Mas você não tem uma autocrítica que beira a autocensura, não, né? Não. Tá. Eu sou muito... inclusive, a crítica, assim, tudo que eu vou fazer, eu penso se aquele jeito tá certo e tal, mas eu gosto de rever algo que eu fiz há um tempo maior. Então, por exemplo, como eu sou de São Lourenço, eu tinha um problema que eu puxava o R, falava porta, porteira. E aí na faculdade, acho que no segundo período, no primeiro período, fui apresentar um trabalho e na primeira frase o professor falou assim, você aqui vai trabalhar no sul de Minas? Eu falei, não. Então você corta esse R agora. E aí naquele negócio, vem todo mundo, eu fiquei meio sem graça e tal, e eu tirei o R. Então eu, ao invés de falar porta, comecei a falar pota. Involuntariamente, eu cortei o R de fato. Literalmente. Tirei o R. E aí muitas vezes eu policiava, aí eu mesmo, eu nunca fiz fono, não, então eu tentava me corrigir. E a minha locução era muito rápida, atropelada. Então eu pego minhas matérias do início, muito tempo atrás eu olhava elas e falava, isso aqui tá errado, isso aqui não tá bom. Então eu, por mim mesmo, eu me esforçava para melhorar. Aí dava dali 2 meses, eu via a matéria que eu tinha visto ali atrás. Sim. Não, isso aqui eu melhorei, isso aqui tá ruim, vamos melhorar. E aí eu vou fazendo isso, critico muito. E até no desenvolvimento das minhas matérias. Tem época que eu vou fechar uma matéria e no meio eu paro, não, mas aqui, eu tô começando, já tem muito tempo eu já comecei, sei lá, na última semana eu fiz umas 2 matérias começando muito parecido. Sim. Desse jeito, não pode. E aí eu sempre sou muito crítico em relação a isso. A crítica externa, como eu sou crítico, eu aprendi a lidar com a crítica. Claro. Então assim, eu ouço tudo sem me abalar. O que é bom, tudo que me fala eu vou parar para refletir. Se for bom, ótimo, eu vou melhorar, vou buscar. Se não for, eu ignoro. Não fico com raiva da pessoa, não fico, porque é a visão, cada um tem uma visão. Às vezes a visão da pessoa é aquela, tudo bem, deve ter um porquê, vou tentar entender o porquê dela tá vendo daquele jeito. Mas eu sou bem mais crítico do que os outros. A crítica dos outros eu avalio assim, eu ouço, avalio, se realmente tiver questão ali, se for correto, eu vou, às vezes até agradeço e mudo, tento mudar. Sim. Senão eu só ignoro e... Mas você não é daqueles que se abala por qualquer crítica. Não abalo não. Isso é muito importante. Isso aí é tranquilo. Deixa eu só voltar um tiquinho aqui numa coisa que você falou que eu achei muito curioso. É o seguinte, você pega, então você tem o hábito de pegar uma matéria, você fez, sei lá, 3, 4 anos. Mas a sua autocrítica também te permite falar assim, puxa, essa matéria, mesmo tendo feito há 4, 5 anos, já ficou porreta. Tem as matérias Você não é daqueles que acha que tudo que você fez, você pode melhorar. Você também vê que aquilo ali, inclusive se considerar o período que você era menos experiente, foi uma baita matéria. E eu tenho um negócio que é assim, eu nunca me arrependo.
Ah, isso é muito Porque legal. tem gente que fala assim, eu me arrependo de ter feito tal coisa, eu me arrependo. Eu acho que não, porque tudo que eu fiz foi o que me permitiu chegar aqui. Exatamente. Então, Muito legal. A experiência que eu tenho hoje é porque eu errei e acertei muito lá atrás. Então, se hoje eu sou isso, eu tenho essa tranquilidade de crítica, é porque hoje eu ouvi muita crítica, já fiquei muito nervoso, ou já não fiquei nervoso, ou eu já levei muito a sério elas, ou já mudei muito porque falavam sem eu refletir antes. Então, tudo tem um porquê. Então, eu não me arrependo de nada. Eu olho o passado, aí eu me analiso muito. Eu olho, isso aqui foi bacana, isso aqui não é. Tem matérias que eu fiz que eu acho muito legais, que eu guardo. E hoje é fruto do ontem. Claro. Eu não posso ficar nessa. É a sua história, né? Eu não posso, que essa matéria é ruim. Não, eu não quero. Tem gente que põe foto. Nossa, não põe não, é feio. E não, foi. Naquela época era isso aí que era bacana, velho. E eu era bonito. Eu arrasava assim, assim tem que ser. Muito bem, reta final aqui do nosso Fala Cronista, nesse bate-papo com o companheiro aqui da Rede Minas, repórter, produtor, jornalista André Cristino. Eu sempre gosto de fazer essa referência de jornalista, porque assim, você trabalha no esporte, mas você é jornalista, você precisa fazer uma matéria de economia, claro, você vai se preparar, é uma coisa que você tem que... Você não, que você gosta de número, deve ser mais fácil. Aqui na Rede Minas, a gente faz matéria de tudo, eu sou do esporte, mas... faço no geral também. Então, isso aí a gente tinha de ler. Porque eu sou de uma geração assim, a gente é jornalista. Sim. Estou jornalista esportivo. Justamente. Mas amanhã eu posso ir para cultura, economia. Nós somos jornalistas. Com certeza. Né? E eu acho que quanto mais coisas você faz, quanto mais áreas você abrange, melhor você é profissional. Porque você é aquele cara que nunca vai tremer. Exatamente. E esse é um negócio que eu acho legal do jornalismo esportivo, porque eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Às vezes, a gente, na época, eu e o Bruno, que era o outro repórter do esporte, a gente Bruno não Trindade, vinha, né? Isso, a gente não vinha, tinha que botar alguém do jornalismo pra fazer o esporte, eles ficavam todos assim, eu não sei fazer e tal, e todo mundo falava assim, quem faz esporte, faz jornalismo. Óbvio, mas gente. nem todo mundo que faz jornalismo faz esporte. Exatamente. Aqui a gente tem exemplos claros disso. Bom, nesse bloco final eu queria dividir isso em dois momentos, né? O que quer o jornalista, ou o que pensa, ou qual o sonho, pelo menos um próximo sonho do jornalista André Cristino? O sonho? Pior que eu tô numa fase que eu tô... Tá dormindo pouco? Não, tenho dormido pouco Não também. dá pra sonhar, né? Mas eu tô numa fase assim que, profissionalmente, assim, eu tô numa tranquilidade, estou nas águas tranquilas. Eu não tenho almejado nada, não. Eu tô mais almejando pra vida pessoal. Bacana. Assim. Eu tô mais querendo um bacurizinho logo aí correndo. Coisa boa. Tô pressionando a patroa, né? Vai que é bom, cara. Nossa senhora, a vida da gente melhora demais. O sonho agora é mais na vida pessoal, assim, a profissional, no momento eu tô satisfeito. Isso é muito bom. Pois é, e a outra parte eu queria o seguinte, claro que você já tem uma carreira bacana e também já viveu muita coisa, algumas passagens da sua carreira, ou trilha, você falou aí dessas matérias que você fez com o pessoal do esporte paralímpico, que é muito legal, que é muito estimulante pra gente, né? Porque é muito bacana a história. A gente que não tem nenhuma deficiência física, né? A gente tende, às vezes, a reclamar de coisas e quando você se depara com gente que tem, mas que não se entrega e que é do caramba, te põe no lugar, né? Pô, para de reclamar, né, cara? Isso não chega a ser um problema. E conta uns casos bacanas aí pra nós, umas coisas boas, triste, alegre, que o André Cristino já passou nesse período aí. O Porta, né? Que você engoliu os R's, né? Engoliu os R's. Literalmente, Porta. Porta. Esse aí foi... Hoje é automático, né? Hoje você não tem. Hoje de vez em quando escapa. Eu ainda tenho que me policiar muito. Sei. Mas aí eu já percebi, eu reduzi um pouquinho meu ritmo de fala. Aí eu já articulo melhor pra falar. Aí fica mais beleza. Mas quando eu falo desembolado, assim, em casa, às vezes escapa um negocinho. Às vezes eu falo meio anasalado, aí não ouve. Aí tem que ir policiando um pouco. A hora que você tá em casa, sua mãe ainda tá em São Lourenço? É São Lourenço, hein? Lá você já deve relaxar mais, né, mãe? Lá em casa... Abre essa porta aí pra nós, né? Em casa... Não, o R eu não puxo mais, não. Ele morreu mesmo. Esse R de interior, ele morreu. Muito legal. E era curioso, quando eu morava em São Paulo, falavam que eu era mineiro. E em Minas falavam que eu era paulista. Meu sotaque sempre foi meio misturado. Aí hoje eu já nem sei que sotaque eu tenho mais, já hoje... Bom, depoimento meu, assim, eu acho que
eu achei que você era paulista porque eu sei, a gente já conversou, o Paulinho já me falou das suas raízes profissionais, mas eu achei que você até fosse paulista, mas não pelo sotaque. Não, meu irmão que eu não. Uhum. Mas você falando de casos engraçados, assim, casos curiosos, eu lembro a torcida, eu gosto sempre de torcedor, né? Torcedor é um negócio genial. Teve uma vez que, naquele 6-1, lá em Sete Lagoas. Lá em Sete Lagoas, eu fiquei de fazer a matéria da torcida. Então o jogo todo eu fiquei andando no meio da torcida. Na hora que saiu o primeiro gol do Cruzeiro, o cara deve ter pulado lá do meio da arquibancada, pulou em cima de mim, nas minhas costas. Quase me jogou pro chão. Eu falei, mas que é isso? O cara pulou, quando eu vi, eu olhei no chão, tinha um bêbado ajoelhado, chorando no meu pé. Eu falei, meu Deus do céu, o que é essa torcida? O que esses caras estão fazendo aqui, meu? Tem uns caras assim, esse povo é doido. Torcedor de futebol não é um não é muito normal, não. Tem alguns casos, por exemplo, tem um caso já que não é tão engraçado, mas é de sensibilidade que eu achei muito legal. O Ronaldinho Gaúcho, sim, quando tava no Atlético. O Ronaldinho, todo mundo sempre falava que ele era um cara bacana, difícil, era o irmão dele. O Assis, que é o problema, né? É. Mas eu tive um episódio com o Ronaldo muito legal. Eu tive 2, na verdade. Teve uma vez no primeiro troféu Guará dele, que tava mó frenesi, todo mundo querendo falar com ele e nada. Aí eu tava passando, o cara falou assim, o Ronaldo tá no banheiro. Aí um garçom falou isso comigo. Aí eu fui e fiquei esperando na porta do banheiro. Aí o Ronaldo saiu. Eu falei, Ronaldo, você dá uma palavrinha comigo? Ele falou, claro. Foi, falou na maior humildade e tal. Aí depois teve uma coletiva, mas ele já tinha falado antes. E teve uma outra vez que ele nem falou, que foi entrando no CT... ficava lá um motorista dele, parava o carro próximo ao campo, ao vestiário, né? Ele saía, entrava no carro e ia embora. Teve um dia que eu entrei, tava o cara ali, e eu fui e cumprimentei. Eu cumprimento todo mundo, tinha que cumprimentar, irmão, beleza, tal, cumprimentei o motorista. Aí o cara, tudo bom, tal. No que eu virei, o Ronaldo tava vindo e me viu cumprimentando o cara. Ele abriu um sorriso pra mim, velho. Opa, tudo bom, amigo? Tal. Eu achei legal porque mostrou que um cara que já é o bambambam, já conquistou tudo. E a humildade que ele tem de valorizar a equipe dele. E de reconhecer, porque, gente, infelizmente, não me interpretem mal não, isso é geral, em qualquer profissão, mas no nosso meio, lamentavelmente, tem gente que acha que por ter espaço na mídia, não importa se rádio, se TV, acha que é melhor do que os outros. Tem muito camarada, como a gente ouve falar assim, o cara critica todo mundo, mas não dá boa tarde pro porteiro do prédio dele. E aí o Ronaldinho viu nesse seu gesto que você é um cara que não tem distinção. Ou seja, você é um cara que como todo mundo deveria ser, né? Eu chego aqui, eu conto piada pra todo mundo, todo lugar que eu vou conto piada pra todo mundo. Eu não tenho essa, eu vejo a pessoa, não vejo, a profissão não é. Eu lembro que logo que eu formei, lá em Juiz de Fora, eu tava fazendo uma matéria um dia e uma estagiária foi me acompanhar. E aí ela falou assim, nossa André, como é que é esse negócio de fazer matéria na TV, o pessoal vê e tal. Eu falei, Camila, responde um negócio, o que acontece na sua vida se você ficar uma semana sem ver televisão? Ela falou, tem rádio, tem internet, até você ficar sem ouvir notícia em uma semana, o que acontece na sua vida? Nada. Agora o que acontece ficar uma semana sem passar o lixeiro na porta da sua casa? Legal. Aí olha só, vai amontoar aqui tanta coisa, vai dar bicho, fedor, ou seja, o trabalho do cara é mais importante do que o meu, só que o meu você vê eu fazendo. Então essa é a diferença. Legal, muito legal. Aí ela falou, nunca tinha pensado nisso. O meu pensamento é esse, o meu trabalho é como um trabalho de qualquer um, só que as pessoas estão me vendo trabalhar, é só essa a diferença. Muito legal, muito legal. Bom, eu vou encerrar com essa frase, que mais do que uma frase de efeito, é uma filosofia de vida e do que a gente conhece do André Cristino. Agora, convivendo com ele aqui no mesmo espaço e das pessoas que o conhecem melhor, isso não é média, isso é o André Cristino. Cara, muitíssimo obrigado e eu quero, antes da sua despedida, já fazer um convite público aqui, porque você falou e eu guardei aqui. O dia que a sua agenda permitir, e se você quiser, você vai ser um repórter de campo num jogo da Inconfidência. Aí você é só escolher. Não, tá bom? Vamos fazer. Muito obrigado. E foi um prazer, ainda aumentou a minha admiração profissional e pessoal por você. Eu que agradeço a oportunidade e fico muito feliz por ter esse bate-papo aqui. Muito feliz mesmo. Hoje eu me considero um jornalista realizado. O Bruno Trindade, nós falamos que trabalhava aqui, ele em 2014, ele largou o jornalismo, voltou para a terra dele, lá em Jequitinhonha, né? Montou um estúdio de fotografia e estava felizão. E naquela época, ele falava que ele já era um jornalista realizado. Aí eu falava, que é isso? O cara trabalhou aqui
2, 3 anos já é realizado e tal. Hoje eu entendo o que ele fala. Hoje eu me considero um cara realizado. Coisa boa. Na profissão. Hoje Coisa eu tô boa. bem feliz. E vai vir um Andrezinho ou uma Andreazinha aí, se Deus quiser. Muito bem, gente. Esse foi mais um Fala Cronista, hoje com o nosso companheiro André Cristino. A gente volta numa próxima oportunidade, aí já com a presença do nosso presidente, o Luiz Carlos Gomes, a quem agradeço sempre esse apoio. Amplexus e Ósculos. Acabamos de ouvir Fala Cronista, hoje com o jornalista André Cristino. Trabalhos técnicos de Hernani Andrade. Até a próxima.